pausa também. Olá, pessoal. Essa aula está sendo gravada a partir de agora. Estou habilitando as câmeras de vocês para aqueles que quiserem utilizar, tá? Não, tia. Pronto. Agora eu tô ouvindo, não, vi a não tô imagem ouvindo, do não. Enzo que apareceu. Se quiser abrir ali a imagem, tranquilo. Todos vocês estão com microfones e imagens abertas por enquanto. Basta que vocês queiram utilizar. Tudo bem? Não tô ouvindo. Alô? Oi? Estão me ouvindo agora? Só um minuto, pessoal. Vou tentar de novo aqui. Oi? Estão me ouvindo? Não, não estamos ouvindo. Oi, oi? Agora foi. Deu certo? Estão me ouvindo agora? Sim. Eu não tô escutando. Agora. Oi, pessoal. Tudo bem, então? E agora, me ouvem bem? Sim. Oi, oi. Eu fechei o microfone de todo mundo, certo? Para que nós tenhamos melhor qualidade no áudio. Conseguem me ouvir? Tá atrasado o som do vídeo. Pode acontecer. Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a prof não vai necessariamente trabalhar conteúdo. Eu vou trabalhar correção das atividades da semana 11 e 12, da semana passada e retrasada. E também vou apresentar para vocês como será o trabalho bimestral, agora do segundo bimestre, que eu já enviei para vocês ali no planejador, junto com os arquivos dessa semana. Como eu já havia gravado as aulas para essa semana, então eu resolvi que hoje a gente fizesse esse teste, estivéssemos trabalhando, né, as correções, para vocês também aprenderem a pegarem o jeito dessa nova ferramenta que nós estamos utilizando. Tudo bem? Então eu peço que vocês possam interagindo comigo ali no chat, certo? E sempre que tiverem pergunta, usem os pontos de interrogação, porque daí ele sinaliza para mim que é uma pergunta, fica mais fácil de nós nos comunicarmos e de eu poder ajudá-los. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu quero então que vocês peguem suas apostilas, por favor, e abram na página 379. Que bom, Vitória, que bom. Então já conseguimos organizar aqui. Então peguem, por favor, na página 379 e nós vamos para a correção das atividades sobre estados nacionais modernos. Antes de iniciar a correção propriamente dita, existe alguma pergunta ou alguma dúvida que vocês queiram tirar antes de iniciar a respeito de mercantilismo, a respeito de absolutismo? Tudo bem? Senão a gente parte direto ali para a correção das atividades. A maioria aqui dizendo que não, tá ok. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, durante alguns momentinhos, vocês não irão me enxergar, certo? Deixa eu só abrir aqui, iniciar.
Muito bem. Vocês estão enxergando ali a atividade de número 9 que eu estou transmitindo para vocês? Agora vocês devem estar vendo a minha tela. Vou tentar mais uma vez, então, transmitir aqui. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Pronto, agora estão enxergando a minha tela, né? Uma tela que está aberta ali com outras atividades. Tem a imagem de vocês. Sim? Então, vou compartilhar aqui agora a imagem do exercício 9 da atividade, que dizia assim: escreva um parágrafo explicando a formação dos Estados Nacionais na Península Ibérica e relacionando-a à Guerra de Reconquista. Nesse caso, então, queridos, o que é que nós temos aqui? A Reconquista foi uma guerra dos cristãos que viviam ali na Europa contra os muçulmanos que estavam ocupando essa região, certo? A partir do momento que os cristãos se uniram para expulsar os muçulmanos dali, o que é que aconteceu? Eles acabaram dando origem a várias alianças. E as alianças desses reinos deram origem, então, a Portugal e Espanha. Tudo bem? Então, queridos, o que nós temos aqui? As guerras de reconquista contra os muçulmanos permitem que ocorram alianças entre os reinos e essas alianças darão origem aos reinos de Portugal e da Espanha. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida com essa questão, pessoal? Vamos lá? Podemos continuar então? Joia, eu preciso que vocês sempre me deem o feedback ali no chat para poder dar continuidade. A próxima atividade que nós tínhamos ali era o exercício de número 10, que dizia assim: observe a imagem e responda a questão. Explique a relação entre os reis retratados na imagem e a formação do Reino da Espanha. Então, basicamente, o que nós temos ali? Quem seriam os reis retratados na imagem? O que vocês colocaram aí? Quem são esses dois monarcas retratados nessa imagem? Por favor, me auxiliem ali no chat. Ou se quiserem, podem abrir o microfone também para falar, pessoal, sem problemas. Isso, Isabel de Castela. E quem mais? E o Fernando, né? Fernando de Aragão, tá? Muito bem. A pergunta é: como é que esses dois estão relacionados à formação do Reino da Espanha? Bom, queridos, eu vou abrir ali o link para quem quiser observar. Mas, basicamente, o que nós temos como característica? Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casaram. Eles formaram uma aliança através de um casamento. E por meio desse casamento, da união desses dois reinos, teve início, então, a Espanha, o Reino da Espanha. Então, eu vou abrir aqui para vocês poderem observar a imagem. Olha lá. Espera-se que os alunos identifiquem que a imagem mostra Isabel de Castela e Fernando de Aragão já como um casal. A união dos dois resultou na unificação dos seus respectivos reinos, no caso, Castela e Aragão, levando então à criação do Estado Nacional da Espanha. Tudo bem?
Bem tranquilo esse, né? E ainda nessa página, nós tínhamos ali o exercício 11, que dizia assim: vimos que os cristãos novos, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, foram perseguidos pelos reis católicos da Espanha, com o apoio da Igreja Católica. Em sua opinião, é correto perseguir pessoas porque ela não pratica uma determinada religião? Discuta com o seu professor. Então, pessoal, eu acredito que o ponto de vista aqui é óbvio, né? Não podemos perseguir alguém porque pensa diferente de nós, correto? Ainda hoje existem esse tipo de prática, mas não, queridos, não é correto. Se você acha que aquela pessoa que pensa diferente de você deve ser perseguida, você tem um problema sério de interpretação, você precisa tratar. Exatamente como a Vitória disse ali, cada um tem seu jeito e modo. E a nós cabe o quê? Respeitar, né? Respeitarmos a posição do outro e também respeitar o seu espaço, ok? Portanto, não faz sentido, né? Você perseguir alguém por pensar diferente. Aliás, é essa pluralidade, essa diferença que nos faz tão ricos, certo? Lembrando que vocês podem participar com o microfone, tá? Basta vocês clicarem ali do ladinho que ele vai estar habilitado, se for o caso. Então, dando continuação, nós vamos ali para o exercício na página 382 e 83. Vou pedir que vocês abram lá suas atividades na 382 e 383. Tudo bem? Eu vou abrir aqui também, vou caminhar para essas duas páginas aqui. Lá, aqui. Muito bem. Todos estavam enxergando a imagem anterior ali? Vou colocar novamente. Conseguem enxergar o número 12? Sim? Ótimo. Então, vou abrir novamente a tela. Então, olha lá. Você estudou que o rei Eduardo da Inglaterra morreu sem deixar herdeiros, abrindo espaço para que povos provenientes de outras regiões conquistassem o trono. Explique com as suas palavras que povos eram esses e como eles contribuíram para a formação de um reino unificado na Inglaterra. Então, os povos que nós temos ali, como vocês podem observar aqui, eram os povos que viviam na região da França. E eles acabaram tomando o poder após a morte do rei Eduardo. E entregaram para Guilherme, conquistador, que era primo do rei inglês. Guilherme foi sucedido pelo Henrique II. E eles foram responsáveis por conter o poder da nobreza e colocar esse poder em suas mãos. Portanto, quando ele pergunta ali que povos eram esses e como eles conquistaram a região, então nós vamos colocar que eram os povos que viviam na região da França e eles conquistaram a região por meio de guerras e também do parentesco. Como Guilherme, ali da região da França, era parente de Eduardo, ele tinha direito ao trono. Mas como não era daquele lugar, muitos não aceitavam. Então ele entrou em guerra e conseguiu dominar o poder. Vocês colocaram algo nesse sentido? Precisam que eu compartilhe a tela novamente para poder ter acesso à resposta, pessoal? Eu posso deixar por alguns instantezinhos ali. Então, vou colocar ali para vocês terem as palavras-chave. Aqui, então, os povos que dominaram a região vinham de onde hoje é a França e entregaram o poder para Guilherme, né? Que era primo do rei inglês. E esse Guilherme e o seu filho, o Henrique II, né, o seu sucessor, foram responsáveis por centralizar o poder na Inglaterra.
Tudo bem? Então, mais alguns minutinhos aqui para que vocês possam organizar. Então, palavras-chave aqui. Guilherme, primo do rei, Henrique, segundo seu sucessor, concentraram o poder em suas mãos, tirando esse poder da nobreza. Tudo bem, pessoal? Podemos dar início? Precisam que retorne a tela ainda? Estão digitando ali no chat, deixa eu ver aqui. Então, podemos continuar? O pessoal colocou ali. Vamos lá, então. Bom, próximo exercício, então, compartilhando com vocês aqui o exercício 13. De acordo com o que você estudou, o que dificultou o controle real na Inglaterra durante o governo de Ricardo Coração de Leão? Identifique uma importante consequência do controle ineficiente dos reis ingleses. Então, pessoal, aqui ó, tá a palavra-chave. O que é que dificultou a vida dele? As cruzadas. Porque Ricardo Coração de Leão, se eu não me engano, ele governou durante 9 ou 10 anos. Se ele governou durante 10 anos, 9 ele ficou fora em batalha, lutando as cruzadas. Então, lógico, ele não conseguia se preocupar com as questões do seu país. Ele nem sabia o que se passava lá, por assim dizer. Ele estava preocupado com as guerras. E isso fez com que os nobres, olha lá, permitiu com que os nobres obtivessem de volta alguns poderes. Aquele poder que o Guilherme e o Henrique II tinham centralizado começou a se dissolver na mão da nobreza novamente, certo? Isso permitiu que os nobres obtivessem de volta alguns poderes. Sendo assim, o poder do rei acabou enfraquecendo. E isso vai dar origem à chamada Carta Magna, certo? A Carta Magna é um documento no qual eles permitem a existência de um rei na Inglaterra. Porém, esse rei não governa de maneira absoluta. Esse rei governa com a interferência da nobreza, certo? Então, qual foi, né, o aspecto que dificultou o governo? As cruzadas. Qual foi a consequência? A consequência é que os nobres retomaram grande parte do poder e impuseram a chamada Carta Magna aos reis da Inglaterra. Diga-se de passagem, até hoje, essa maneira de governo funciona lá. Existe um rei, uma rainha, porém ele não tem o poder absoluto. Lá não existe uma monarquia absolutista, certo? Tranquilo essa questão, pessoal? Podemos dar prosseguimento? Tá bom para vocês o ritmo? Estão acompanhando bem? Vamos lá, o pessoal está digitando aqui. Ok, vamos lá então. Próximo exercício que nós temos aqui, o exercício de número 14, né? Ele te dá um texto aqui, que é um trecho da Carta Magna. Nós não vamos ler ele nesse momento, para ganharmos um pouco mais de tempo. E ele lança algumas perguntas, sendo que a primeira é: de acordo com o documento, em que situações os reis da Inglaterra poderiam lançar taxas ou tributos sem o consentimento, ou seja, sem a permissão do Grande Conselho? Então, a única maneira, o único momento em que ele podia fazer isso era para resgatar um rei, né? Para armar um filho, armar no sentido de criar um exército, tá? E para celebrar uma única vez o casamento da sua filha mais velha. Eram as únicas vezes em que o rei podia aumentar um determinado imposto sem a autorização do conselho.
para criar qualquer outro imposto, não sendo nessas condições, precisava da permissão dos nobres. Então, as exceções eram as seguintes: para resgate do rei, caso ele fosse capturado, para armar o seu filho primogênito, que provavelmente seria aquele que iria sucedê-lo, seria o próximo rei, e para celebrar uma única vez o casamento de sua filha mais velha. Tudo bem? E dando prosseguimento, ele pergunta ali: que grupo social a Carta Magna favorecia? Transcreva um trecho que justifique a sua resposta. Basicamente, a Carta Magna estava favorecendo os burgueses, certo? Então você poderia copiar vários trechos aqui. Vou te dar um exemplo. Olha aqui, ó. Os mercadores, ou seja, aqueles que compram e vendem, terão plena liberdade para sair e entrar na Inglaterra e para nela residir sem percorrer tanto por terra quanto por mar, comprando e vendendo coisas de acordo com os costumes antigos e consagrados, sem terem que pagar tributos injustos. Então, basicamente, ele está dizendo que o burguês que lida com o comércio pode entrar, sair, comprar, vender, sem pagar imposto abusivo, porque isso é um direito deles. Ou seja, estamos favorecendo a burguesia. Esse é um exemplo que vocês poderiam utilizar para exemplificar o trecho que ele pede. Tudo bem? Podemos dar continuidade, queridos? Alguma pergunta? O Enzo e a Maria estão digitando ali. Então, dizem que sim, podemos prosseguir. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Sendo assim, encerramos os exercícios da semana 11, todos corrigidos aqui. Caso você tenha dúvida, depois essa videoaula estará disponível para vocês também, para que possam retomar. Agora vamos para as atividades da semana passada, em que nós iniciamos o trabalho sobre os povos nativo-americanos. Tudo bem? Então, na primeira aula da semana passada, foi pedido para que vocês respondessem os exercícios 2, aliás, a atividade número 1 da página 392 e depois o 2 e 3 da 395. Então, vamos abrir lá, né? Dei uma folheada. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer que eu abra o microfone? Alguma pergunta? Não? Tudo bem. Então, vou dar continuidade aqui e vou abrir também a minha atividade ali na página 392. Vamos lá, que aqui temos um caminho um pouco longo a percorrer. Aqui. Então, aqui na página 392, o primeiro exercício sobre os astecas. Os astecas não, perdão. Sobre os povos aqui anteriores a Colombo, né? Então ele coloca ali, de acordo com o texto, por que Cristóvão Colombo deu o nome de índios aos povos que habitavam a região em que ele chegou na atual América? Não apareceu a pergunta para vocês? É para nós responder? Vou colocar a tela novamente, ó. Estão conseguindo enxergar ali? Podem participar por áudio ou via webcam. Sim, tá dando. Tudo bem? Aham. Não, agora não tá mais. Então, olha lá. Por que Oi, quem está falando? Pode dizer? Vitória, tá dando certo. Ah, joia. Pessoal, se vocês quiserem usar o microfone também, tranquilo utilizar esse recurso, tá ok? Então, ali, pessoal. Por que Colombo chamou os povos nativos aqui de índios? Na verdade, isso foi um erro histórico.
quê? Ele acreditou que ele havia chegado até as Índias, certo? Quando, na verdade, não era o caso, isso mesmo, pois ele achava que tinha chegado à Índia. Correto, Enzo. Certo? Portanto, se aqui é a Índia, esses devem ser os índios. Ele não havia chego ou ido para a Índia antes, então ele não tinha noção de como eram aqueles povos. Ele só viu pessoas diferentes dele, que falavam línguas diferentes, com uma fisionomia diferente, e logo ele concluiu que aqueles ali deveriam ser, então, os índios, certo? Então, o termo índio, na verdade, é um erro histórico, se nós formos analisar. Por isso que o ideal é tratar como indígenas esses povos nativos, certo? Letra B. Em sua opinião, que outro nome os povos que habitavam a América poderiam ter se a história que conhecemos não fosse eurocêntrica, ou seja, se ela não fosse baseada na visão dos europeus? E aí? Como vocês acham que eles poderiam se chamar? Estou aguardando. Podem abrir o microfone. O Heitor está dizendo que travou. Para os demais também? Como que você colocou, Vitória? Coloca lá para nós. Vitória, Cindy também pode participar, por favor. Esse é o objetivo. Eles podiam ser chamados, pessoal, pelos próprios nomes, né? Por exemplo, astecas, maias, incas, mochicas, né? Ou, de repente, por nomes que os povos vizinhos os conhecessem, tá? É que a questão do travar pode acontecer um pouquinho, pessoal, dependendo da conexão. Para mim não está aparecendo, mas às vezes a nossa conexão pode dar uma pequena falha, tá? Então, esses são alguns exemplos. Provavelmente, eles seriam chamados pelos seus próprios nomes, né? Indígenas americanos. Não está errado, certo? Ou pelos nomes que os vizinhos os conheciam. Não tem, às vezes, algum vizinho, alguma pessoa que você não sabe o nome e você dá uma espécie de um apelido para eles? Já aconteceu isso com vocês? Muito provavelmente eles seriam denominados desta maneira, né? Continua travando, pessoal, para vocês? Eu vou tentar reiniciar aqui, então. Deixa eu ver aqui se consigo. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim. Olha, então vamos lá. Eu queria reiniciar para melhorar um pouco a transmissão. Dando continuidade ali, então. Ainda na primeira aula dessa semana, nós tínhamos também o número 2 e 3 da página 395. Vamos lá, então, para a página 395, número 2 e 3. Ali nós também tínhamos um texto que falava sobre a centralidade exagerada do milho, que eles utilizavam muito milho na sua dieta, né? E ele coloca assim: de acordo com o texto, o que a pesquisa dos cientistas da Universidade da Pensilvânia, sugere sobre o declínio dos maias? Então, como nós trabalhamos anteriormente, nós não sabemos exatamente por que os maias podem ter desaparecido, certo? Mas o que será que os teria feito abandonar suas cidades? Alguma ideia? O que vocês O colocaram aí? abastecimento do milho fez a cidade andar em crise. Não está errado. As mudanças climáticas, como a Ana Luísa colocou ali, complementa isso que você falou, Vitória. O fato deles não estarem conseguindo plantar, fez com que eles não tivessem a base de sua alimentação. Então, eles acabam se mudando, provavelmente, para outros lugares, na tentativa de obter melhores condições, tá? Então, para quem
quiser observar, ele coloca ali, ó. A pesquisa sugere que o grande consumo de milho pelos maias, que habitavam as cidades, pode ter sido um fator explicativo para o desaparecimento deles, pois esse povo foi incapaz de adaptar os seus hábitos alimentares e seus cultivos às mudanças climáticas. Então, as mudanças no clima não estavam mais permitindo que eles conseguissem efetuar o plantio do milho com a mesma eficiência. Provavelmente o solo já estava pobre de tanto ser usado para o mesmo produto, e a partir daí eles não conseguiram criar outros elementos que permitissem que ele se alimentasse. Então, as mudanças climáticas e a falta de adaptação com outros instrumentos provavelmente levou ao declínio dos maias. Tudo bem? O Enzo ali está digitando, né? Vamos aguardar para ver o que. Tudo bem. Sim, pode Se quiser abrir o avançar. microfone também, Enzo, não tem problema. Tia, Pois não. eu vi que agora tem horário de aula. É sério isso? Sim, Toda é tarde? sério. Ai. É sério Aí, isso. tipo, tem que ficar de segunda a sexta em aula. Vocês terão 2 aulas online diárias, mas todos os dias vocês terão as atividades. O que eu postava antes uma vez só na semana, eu dividi entre as 3 aulas. É essa a diferença. Só que vai ficar ali. Se você conseguir fazer, hoje eu quero fazer só história, e pegar na segunda-feira e fazer só história, você pode olhar todos os arquivos e fazer história. Ah, não, hoje eu quero fazer matemática e ciências. Então vocês podem se organizar. Mas os arquivos vão estar divididos por aula. Foi uma das Aí, solicitações. Na segunda nós segunda temos é 2 história e aulas e na ciência. quarta uma aula, certo? Dessa maneira, então, as postagens eu costumo fazer todas ao mesmo tempo. Então você já vai ter ali para ter acesso. Tudo bem? Vamos dar continuidade, Mas e se então. não der tempo de fazer tudo? Boa pergunta. E se não der tempo? Bom, queridos, a pergunta é: estava dando tempo até antes dessa semana ou vocês não estavam conseguindo se organizar? Tem coisa que não dá pra Então, fazer, tipo. aí é uma questão de prioridade, né? Poxa, essa matéria para mim tá um pouquinho mais difícil. Então hoje pega aquela matéria. Eu sugiro, né, que vocês durante o dia, vocês têm 2 aulas online. Depois que tem essas aulas, eu sugiro que vocês peguem para realizar as atividades. Escolham 2 ou 3 matérias, né? E tentem trabalhá-las. Português e matemática são as que vocês têm uma escala maior. Então, daí seria interessante vocês dedicarem um tempo para tentar trabalhar essas que são mais com mais conteúdo, e daí vão dividindo o restante do tempo entre as demais, ou aquelas que vocês têm mais dificuldade. Mas isso é uma dica. Cada um tem uma forma de organização diferente, certo? Aham, Bom, entendi. continuando ali então, para a gente finalizar. Número 3, os maias são descendentes dos olmecas, um dos primeiros povos da América, com algum tipo de história registrada. Explique, com suas palavras, como os pesquisadores descobriram os registros da história dos olmecas. Então, pessoal, ali ele já fala. Os pesquisadores estudaram o chamado bloco de Casjacal, que era um grande bloco de pedra gigantesco, com mais ou menos 1200, 600 anos antes de Cristo, e nele havia alguns glifos, ou seja, alguns símbolos que os olmecas utilizavam. Isso nos mostra que eles tinham um sistema de escrita. E tem um outro detalhe: os olmecas também produziram cabeças gigantescas de seus ancestrais. Não está aparecendo nada na tela, queridos? Nem a minha imagem, nem o compartilhamento? Só a imagem. Quando eu coloco os exercícios, aparece só o compartilhamento. Quando eu fecho, aparece a minha imagem. É assim mesmo, tá? Agora vocês devem estar vendo a minha imagem, certo? Eu vou abrir para vocês
agora a imagem das questões. Tudo bem? Uhum. Então, olha ali, ó. Conseguem enxergar o número 3? Não. Não está aparecendo? Dando. Não. Vou, então, encerrar esse compartilhamento e vou abrir de novo o compartilhamento de tela. Uhum. Agora, acredito que vai dar certo. Aparecendo? Aham. Pra mim tá. Jóia. Então, vamos lá, queridos. Então, aqui, o que eles utilizavam para reconhecer foi, então, né, o bloco de Cajacal. Tudo bem? Deixa eu ir lá. Eu não estou conseguindo compreender o que está sendo Deixa ou falado. não? Aí você falou, José, que entendi daí. Deu, né? Eu me confundi. Pessoal, vocês estão com o microfone ligado sem falar diretamente, desliga, porque senão a gente pega os ruídos, tá? Muita gente falando ao mesmo tempo atrapalha. Isso mesmo, só abre o microfone quando quiser fazer uma pergunta. Então, vamos lá. O que mais que nós tínhamos ali? Então, primeira semana fechamos. Primeira aula da semana. Segunda aula da semana. Traz ali. Era uma atividade que vocês tinham, né? Foi colocado ali para vocês assistirem a aula. E ele perguntava assim, ó. Os maias formaram um império? Justifique sua resposta. E aí, queridos? Os maias formaram um império? Não. Né? Por que não? Porque eles se organizavam em cidades-estado. Então não existia um líder único. Haviam várias lideranças. Cada cidade tinha sua própria. Então, não. Os maias não formam cidades, não formam um império, porque eles têm uma forma de organização que são as cidades-estado, que nós já estudamos ano passado quando nós trabalhávamos a Grécia. Tudo bem? Segunda pergunta, que era apresentada ali também para a gente resolver no caderno, era a seguinte. Escolha uma característica cultural dos maias que mais lhe chamou a atenção e explique o porquê da sua importância. Bem, aí é uma questão bem particular. Alguém gostaria de comentar qual foi a característica dos maias que vocês mais gostaram? Pode ser no chat ou pode ser abrindo o microfone. Heitor, Isabela, o Enzo. Vamos lá, pessoal? Não? Sacrifício humano. Sacrifício humano é realmente uma coisa bem diferente da nossa cultura, né? Vitória, nós estamos aqui falando sobre os exercícios da segunda aula da semana passada, que foram pedidos para serem feitos no caderno, tá? Sobre os maias. Quando travar, faz o seguinte, tenta reiniciar. Aperta a tecla F5. Normalmente resolve. Tudo bem? Então, queridos, nós podemos pensar, por exemplo, no caso dos maias, a questão dos calendários, a questão do desenvolvimento numérico, dos sacrifícios humanos e assim por diante, né? Então, são algumas das características que nós poderíamos destacar. E, por fim, aqui, na aula 3 da semana, tinha para vocês fazerem ali os exercícios 4 e 5 da página 398. Então, vamos abrir ali na 398 para a resolução dessas atividades. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Então, olha lá. Explique com suas palavras por que não havia escravidão na sociedade dos astecas. Então, olha lá.
Ele coloca o seguinte: não havia escravidão, pois os Tlahtolcotin, endividados ou prisioneiros de guerra, eram indivíduos que, apesar de terem a sua liberdade restrita, podiam morar em casas próprias, podiam ter suas vidas normalmente, e esses homens tinham o direito de se casar com mulheres livres e terem filhos livres. Então, por que é que não se considera escravidão? Porque, na verdade, ele perde o direito de trabalhar para ele mesmo. Porém, ele tem o direito de ir e vir. Ele pode escolher com quem ele se casa, ele pode ter uma casa própria, ele não está preso. A mulher e seus filhos podem ser livres. Ou seja, a escravidão ali lembra muito a escravidão da Grécia. Está relacionada a uma dívida, né? Portanto, por que nós consideramos que não haviam prisioneiros, né? Não havia escravidão. Porque apesar de terem que pagar uma dívida, eles tinham liberdade para escolher com quem se casavam, aonde moravam, e sua família era livre, não era presa a ele, não era uma condição social. E se ele conseguisse pagar a dívida, ele poderia retornar à liberdade, certo? Bastante gente digitando, lembre-se que se quiserem usar o microfone, tudo bem. E vamos aí para o exercício 5. Os astecas construíram um sistema de ilhas artificiais conhecidas como tinampas, no entorno da cidade de Tenochtitlan. Explique a função e a importância desse sistema para o Império. Então, a primeira função principal das tinampas era o quê? Um lugar para o desenvolvimento da agricultura, certo? Por que ela foi tão importante para o Império? Porque ele permitia diversidade de alimentos para a população, certo? E também mantinha os mercados abastecidos. Um império que não consegue manter o seu povo alimentado, certamente teria muitas rebeliões. Então, as tinampas serviam para o desenvolvimento da agricultura. Eram importantes porque permitiam uma grande diversidade de alimentos e também mantinha os mercados abastecidos. Pessoal, alguma dúvida? Até aqui? Podemos dar prosseguimento? Então, são atividades bem tranquilas, né? O que eu vou fazer agora, então? Eu vou explicar para vocês o trabalho bimestral, nesses nossos últimos 15 minutos aqui, tá? Então, é o seguinte. Eu não sei se vocês já chegaram a abrir, mas eu vou compartilhar com vocês aqui o tema, né? Vou compartilhar aqui a tela com o trabalho bimestral. Então, para quem não abriu, tá postado lá na semana 12 o trabalho, tá? Então, vocês vão ter que elaborar 2 histórias em quadrinhos. Em uma delas, você vai escolher se você vai falar sobre incas, maias ou astecas. Então, uma história ou sobre os incas, ou sobre os maias, ou os astecas. Você escolhe o que você gostou mais. E na segunda história em quadrinhos, você tem que escolher um povo brasileiro, certo? Para comentar sobre eles e para descrevê-los. Cada historinha tem que ser feita em uma folha de papel sulfite, que é esse papel branco que a gente utiliza. As folhas têm que conter margem, tá? Deixa eu abrir aqui novamente, ó. As folhas têm que conter margem e você vai fazer o quê? Nessa história em quadrinhos, o objetivo é você contar as características principais desse povo, tá? Desses 2 povos. Então, você pode contar essa história usando de 6 a 10 quadrinhos. Você pode criar um personagem para contar essa história, você pode colocar ali elementos importantes e explicar através dos balõezinhos, certo? Tendo feito isso, né? Lembrando, o desenho pode ser simples, porém tem que ser caprichado. O que
que é um desenho simples e caprichado? Olha aqui, queridos. Eu coloquei 2 exemplos. Eu havia posto, não estão aqui, alguns exemplos para vocês, mas basicamente é aquele bonequinho de, vamos supor, aqueles bonequinhos bem traçados de palito. Pode fazer um bonequinho de palito? Pode, desde que ele seja bem traçado, de que exista um fundo, de que, né, que tenha pintura. Então, usa régua para fazer as margens, por favor. Então, o que você pode abordar? Você pode abordar religiosidade, arquitetura, engenharia, alimentação, lendas, a questão dos sacrifícios que vocês acharam diferenciados, e assim por diante. O que eu vou avaliar? Capricho, empenho, criatividade, pesquisa histórica e uso da norma culta. Então, não é porque eu estou escrevendo uma história em quadrinho que ela não deve utilizar a escrita correta, certo? E vocês também têm que colocar de onde vocês tiraram as informações. Foi da apostila? Foi da videoaula? Certo? Esse trabalho tem que ser entregue até dia 24, meio da semana que vem. Tudo bem? Como que eu vou entregar o trabalho? Por e-mail. Você vai mandar nesse endereço aqui, ó, grauze_costa@yahoo.com.br. Toda vez que você manda um e-mail, ele pede para você colocar qual é o assunto do e-mail. No assunto, você vai colocar 7º C, trabalho de história segundo bimestre e o seu nome, para que fique mais fácil de corrigir. Então, você pode tirar uma fotografia e enviar nesse e-mail, ou agora cuidem para que a fotografia esteja bem nítida, tá? Ou você pode escanear. Para quem não sabe, existem alguns aplicativos para celular mesmo que você consegue escanear o que está ali usando a câmera do celular. É bem tranquilo, só procurar nas lojas de aplicativos. Então, 2 histórias em quadrinho. Uma sobre um dos povos incas, maias e astecas e outra sobre um dos povos indígenas brasileiros, certo? Alguma dúvida com relação ao trabalho, a forma de envio, como ele deve ser mandado, pessoal? Ali estão escrevendo. Vamos aguardar um pouquinho. Não, tudo tranquilo. Ok. Alguém tinha aberto o microfone? Pode falar, caso tenha alguma coisa a dizer. Muito bem. Então, pessoal, hoje, como nossa primeira aula, como nosso teste, nós encerramos por aqui, tá? E na semana que vem nós vamos dar continuidade. Um outro assunto que eu acho importante lembrá-los. Semana que vem temos prova, certo? Eu vou colocar no mural, mas eu já adianto para vocês. Nosso conteúdo de prova vai até aqui. Nós vamos trabalhar os povos da América, os incas, maias e os astecas, né? E também os reinos, formação dos estados nacionais, certo? Então, esses são os conteúdos para a prova que nós teremos a partir da semana que vem. Tudo bem? Então, queridos, a partir de agora vocês estão dispensados, podem fazer o logout da reunião, certo? E nos vemos na semana que vem. Tudo bem? Tchau. Então, meu abraço a todos vocês.